Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus, é uma alegria poder estar aqui nessa noite, louvar a Deus nessa quinta-feira, no culto da vitória, onde nós temos clamado, e eu sei que o Senhor fará coisas impossíveis a nós e extremamente fáceis a Ele. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Odilton, vida do pastor Vicente Sabatino, aleluia. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Silas, e por todo o povo de Deus que sai da faculdade, sai do trabalho, sai de casa, sai dos afazeres, para em plena quinta-feira à noite buscar o Senhor de todo o coração. Eu quero louvar a Deus por ver a igreja assim, com tanta gente buscando ao Senhor, cumprindo o que Jesus disse: primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Enquanto você vai localizando o texto sagrado, deixa eu ganhar tempo bem rapidinho aqui, gente, e dizer que eu trouxe alguns materiais. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que tem pelo menos 1 ano e 6 meses aí que eu tenho trabalhado só com vestuário. Não é necessariamente a fim de trabalhar com moda, eu gosto sempre de corrigir essa perspectiva, mas é porque através desse vestuário, que foi a maneira com que Deus me autorizou. O pessoal sempre dizia para mim: Camila, trabalha com camisa, mas eu não me sentia assim autorizada a fazê-lo. E aí então veio a bênção do Senhor, porque eu sempre gostei de contribuir muito ativamente com a obra missionária. E depois, por causa da pressa e o ritmo frenético da itinerância, eu já não conseguia contribuir como antes, né? Pessoalmente, no trabalho, na assistência social, em bairros carentes e etc. Então, veio ao meu coração trabalhar. Minha mãe disse assim: Camila, então faz. E aí você ajuda a causa missionária. Então, eu gosto sempre de corrigir essa perspectiva, porque se a gente só pensar que é moda você pode adquirir ao seu preço, ao seu gosto e a seu custo-benefício onde você quiser, né? E o que a gente está oferecendo é uma oportunidade de contribuição com a causa missionária. Quando você adquire alguns desses materiais, é como se você estivesse entrando comigo diretamente em solo missionário. O Senhor tem nos dado uma visão dentro do nosso território nacional mesmo, dentro do Brasil. Então nós estamos vinculando de maneira monetária, injetando em projetos dentro do Brasil, no norte, nordeste, né, extremo norte e principalmente no coração do Amazonas. Regiões onde pessoas nunca ouviram o nome de Jesus ser mencionado. Nunca ouviram o nome, nem parece que a gente está falando do Brasil, mas acredite, existem regiões em nosso meio onde você fala Jesus e o nome de Jesus nunca foi nem mencionado, como entre algumas aldeias indígenas, e sem intervir na cultura, mas trazendo uma nova visão e um entendimento do reino de Deus. Jesus está salvando aldeias inteiras, pessoas que outrora acreditavam ter um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus para a colheita, um Deus para a primavera, um Deus para o verão. Agora elas entendem que o mesmo Deus do sol é o dono da lua, o dono da primavera, o dono do outono, da cega, da colheita, do verão. E isso graças à contribuição do reino, né? Das pessoas que têm entendido que o reino de Deus não se constitui de palavras, mas de obras e virtude e poder, tá bom? Então eu sempre gosto de corrigir essa perspectiva acerca do material que a gente trabalha. Quando o culto acabar e você desejando adquirir, vai estar exposto nessa lateral aqui da igreja, onde fica o estacionamento da igreja, tá bom? Vou mostrar para vocês rapidinho. Tem um modelo que está rolando bastante aí em nosso meio. Vou começar com ele, que eu acho que eu nunca apresentei ele aqui. É o vestido do leão, todo colorido, bem trabalhado, polo. Tem como é que chama isso aqui, meu Deus? Um anesga ali embaixo, para você ficar bem à vontade. Isso aqui de tênis, irmão, isso derruba 10 anos em qualquer idade. Qualquer idade. Se tiver 70, vão jurar que é 60. Se tiver 60, vão dizer é 50. Se tiver 50, vão dizer 40. Se tiver 30, vão te dar 20, eu juro. Né? Então tá aí, coloca um colete jeans aí por cima, vai para a consagração, mete a sapatilha, vai para o culto jovem, coloca o tênis, vem para o culto à noite, o salto 15, vai para o monte, mete uma moleca no pé, né? Matar ele aí para toda ocasião, bem coloridão, bem tim para você, tá? Tem também o modelo da camisa masculina que está sendo aí repaginada. Eu tenho os dois. Tem uma que a galera está usando aí, vocês já devem ter visto, senão até o final do culto vão ver. E tem esse que é novo, que eu fiz pensando ainda mais na moçada. Então, se você tem aí
até menos de 100 anos, vai cair bem para você. Eu digo isso porque ela é aquele tal do modelo long que fala, né? Que é mais comprido. Inclusive a mulherada está até usando aí para colocar por cima das roupas de academia. Fazem muito bem, porque é muito bom tapar tudo que não precisa ser mostrado com estilo. Fica muito bem. E tá aí, leão com a cara bem de bravo, com a boca aberta. Meu irmão, você sabe, eu sempre falo, isso é para macho, rapaz. Isso é para macho alfa, isso é para cara. Vez ou outra lá em casa eu tento mandar alguma coisa e Eduardo diz, Camila, quem chuta o portão dessa casa sou eu. É um jeito dele dizer, você baixa a bola, né? Então essa camisa aí tá inspirada nele, tá aí, ó, brabão. Irmão, cê é machão, tu leva. Irmã Camila, meu marido tá tão devagarinho, joga essa camisa em cima dele, minha irmã. Joga que mostra pro cabra que mulher gosta de pata firme, tá bom? Brincadeiras à parte, eu queria muito compartilhar com vocês. Tem outros modelos lá, só estou mostrando esses hoje porque são lançamentos. Mas se você desejar adquirir, estou lançando esse hoje. Por quê? A gente teve um carro-chefe durante muito tempo que foi a Virtuosa, baseada numa mensagem que o Senhor nos confiou em Provérbios capítulo 31, onde a gente, num tempo difícil, mas apregou à luz da palavra de Deus a submissão e a visão marital, ou seja, de se submeter, de ser submissa, de ser sábia. E aí essa camisa ficou estacionada há um tempinho e agora ela está voltando repaginada para essas mulheres. Virtuosa de A a Z. Tá aí uma camisa bem bacana, florida, clara, para sair um pouquinho daquele preto e colocar cor na sua vida, tá bom? Esse é lançamento, estou lançando hoje aqui, tá em primeira mão, então vocês vão poder adquirir aí em primeira mão, Virtuosa de A a Z. Marcos capítulo de número 5. Oh, glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Quem achou pode dar um amém. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 21. Do 21 ao 24. Oh, aleluia. Diz assim: tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo, prostrou-se aos seus pés. Chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo, ou seja, o qual vendo Jesus, Jairo foi lá e prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus? Completa para mim, por favor, igreja. Prostrou-se aos seus? Aos seus. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te, eu te imploro que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia comprimindo. E você diz amém. Faz um favor para mim, coloque a Bíblia sobre o seu colo, libere uma das suas mãos e segure a mão da pessoa que está sentada ou de pé ao seu lado. Mas Camila, eu estou de pé, como é que eu vou botar a Bíblia no colo? Prende ela aqui no braço e alivia o punho. Glória a Deus. Segure na mão de alguém, aleluia. Mostre que se alguém veio aqui para fazer uma social, calhou de sentar ao lado de alguém que não veio fazer social. Mostra que ele sentou do lado de alguém que veio com propósito de Deus. Que ele sentou-se ao lado de alguém que é tão abençoado, que só de pegar na sua mão alguma coisa ele já recebeu nessa noite. Segure com firmeza, não deixa a mão meio fria, meio requenguela não, porque isso gera constrangimento. A pessoa percebe que você quer soltar. Bota aí, segura forte, mostra que você
ela sentou, ele sentou do lado de um profeta do Deus Altíssimo, de um servo do Senhor. Oh, minha filha, eu não vim em ônibus apertado para chegar aqui e ficar de bobeira, não. Eu não estou estudando desde cedo para chegar aqui para tirar foto, não. Eu não vim aqui para deixar de pegar na mão de um abençoado só porque eu não posso largar a selfie do celular. Mostra para ele que ele sentou do lado de um profeta, de um homem temente, de uma serva do Senhor. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça comigo agora. E vamos suplicar ao Senhor que revele ao nosso coração a sua palavra, aleluia. Vamos alinhar um pouco mais o nosso pensamento ao centro, à vontade do Senhor, aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Vamos lá, fecha os olhos. Os olhos são concupiscência da carne, você fica aí de olho aberto querendo ver. O Senhor não nos chamou para andar por vista, nos chamou para andar por fé. E a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir. Fecha seus olhos aí, meu irmão, e comece a pedir ao Senhor. Senhor, fala conosco. Senhor, fala comigo. Vamos orar, Devec, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nos colocamos agora em oração uma vez mais, nesse culto bendito, Senhor, aonde somente o Teu nome é glorificado, aonde nós Te bendizemos. Todos os louvores são para Ti, a Ti seja a honra, a glória, tudo aquilo que superamos para chegar hoje aqui, Senhor, foi a fim de ouvir a Tua palavra, porque sabemos que basta uma palavra da parte do Senhor para que aquilo que está fora do lugar se organize. Basta uma palavra do Senhor para que as enfermidades batam em retirada. Basta uma palavra do Senhor para que uma ideia criativa, Senhor, se torne uma porta de provisão diante de nós. Nós podíamos usar esse tempo te pedindo tantas coisas, carro, casa, dinheiro, mas nesta noite, sobretudo neste momento, nós nos colocamos diante de Ti como Pedro, aonde após ouvir um sermão, não desejou se ausentar de Ti, mesmo quando neste dia o Senhor não tinha curado, mesmo quando neste dia o Senhor não tinha levantado nenhum paralítico, mesmo quando neste dia não houve nenhum sinal prodigioso ou maravilhoso, não, Ele continuou ali, Senhor, e Ele te disse: para quem iremos nós se só Tu tens palavra? Só Tu tens palavra. Nos envia a Tua palavra, palavra de vida eterna, palavra que jorra do trono de Deus. Tu disseste que aonde as Tuas palavras estivessem em nós, rios de água viva fluiriam do nosso interior. Que o Teu rio venha passar nesta noite, pelo poder da Tua palavra, vivificando, renovando, avivando, aonde houver alguém cortado, lançado fora da árvore, como disse o salmista, pela força desse rio, ao cheiro das águas brotará. Faz brotar renovo, faz brotar novidade de vida no ministério, faz brotar alegria no coração. Cadeias antigas sejam quebradas, cativeiros sejam destruídos, pelo poder da ministração da Tua palavra, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vidas sejam visitadas agora, na força do Senhor e na unção do Seu poder. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra e entra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus, o Senhor sabe, eu não vim aqui cumprir uma agenda, o Teu povo não veio aqui para ver eu cumprir a agenda. Nós estamos aqui acreditando no batismo, acreditando na cura, acreditando na libertação, acreditando no extraordinário, acreditando na ministração dos anjos, na ministração profética. Glorifica, 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 glorifica o Teu nome, e nós Te glorificaremos ainda mais. Talabashai quemanto reba, se canto raplachai. Deus, nós nos unimos em oração agora e ligamos no mesmo plano de alinhamento do Teu
Aonde houver alguém agora atormentado por espírito de confusão, espírito de quizumba na rede social, tentando atrapalhar o alinhamento, Deus, se é para salvar, salva, se é para libertar, liberta, mas se é pedra de tropeço, remove agora. Toma agora, Senhor, toda a rede, toma agora toda a rede, que seja uma noite de salvação dentro dos lares, que seja uma noite de libertação via fibra ótica, que seja uma noite de libertação via internet, Senhor. Alcança, 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 alcança. E glorifica o teu nome. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Diga comigo, fala conosco, Senhor. Diga comigo, fala conosco, Senhor. Por favor, no oculto, no profundo, no escondido, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Oh, amém, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar a alguém uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou para essa noite. É um gatilho. Às vezes o cérebro não consegue absorver todas as informações que a gente recebe em 40, 45 minutos, 50, 1 hora. Então a gente precisa de um gatilho. É como se fosse um anzol. Ele puxa tudo que a gente precisa. Por isso a necessidade de, às vezes, ter uma palavra de alinhamento. Estou explicando isso para você não fazer a carinha daquele emoji virando o olhinho. Quando eu falar, vire para a pessoa que está ao seu lado. Então no 3, você vai olhar para ele, vai olhar para ela e vai dizer desse jeito: vá para os pés, meu irmão. Tá? Mas só no 3. Segura aí. No 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e dizer: vá para os pés, meu irmão. Para os pés. Quem entendeu a ênfase? Você vai dizer: vá para os pés, meu irmão. Para os pés. É 1, é 2, é 3. Libera a palavra. Isso. Os pés de Jesus são o nosso endereço nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, quando for para aplaudir, vamos fazer com vontade. Faz chover. Mistura com glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os pés são endereço, os pés de Jesus são o endereço que Jairo procura a fim de que salvação chegue à sua casa, a fim de que cura chegue à sua casa. Mais do que isso, a fim de que ressurreição entre na sua casa. Tudo isso Jairo vai conseguir aos pés de Jesus. Não é tão fácil quanto parece esse movimento. Eu costumo dizer que tem gestos, tem movimentos que aparentemente são muito simples, mas trazem consigo um significado muito grande. Quando você vai olhar, por exemplo, a história narrada dos hebreus, dos judeus, no livro de Esther, capítulo de número 6, você vai encontrar ali, por exemplo, um homem cujo nome era Mardoqueu, que passando um outro homem cujo nome era Amã, um príncipe medo-persa, a quem devia reverência, ou seja, todas as vezes que esse grão-vice, que esse príncipe passasse, era necessário que todos aqueles que estivessem diante dele fizessem um sinal de reverência, inclinando a sua cabeça. Não precisava necessariamente espalmar as mãos no chão, era uma coisa simples, era uma inclinação de cabeça em direção aos pés,
a fim de reverenciar, mostrar honra e respeito, mas o texto vai dizer que aquele homem que se chamava Mardoqueu não fazia isso. Inclusive os outros judeus ficavam irritados com ele porque o gesto era muito simples, como quem diz, não custa nada, por que você não faz? Mas a palavra de Deus vai dizer que Amã era um homem mau. A própria Esther vai usar Amã como personificação da própria maldade, tipologia do próprio diabo. Ela vai dizer este mau Amã, porque ele queria exterminar todo o povo de Deus. Ocorre que quando ele passava, Mardoqueu não se dobrava, e o gesto era tão simples, contudo ele não fazia, porque Mardoqueu era uma das poucas pessoas com esse nível de sensibilidade, de entender que gestos pequenos trazem grandes significados. E como ele era mau, ele não respeitava, ele não tolerava, né? E é interessante porque o gesto parece simples, mas o significado dele é muito grande. É como isso que está acontecendo no capítulo 5. Não parece tão difícil aproximar-se aos pés de alguém, sobretudo quando você precisa. Não parece tão impossível se humilhar diante de alguém quando você está diante de uma solução. O movimento, na verdade, é muito rápido. Você consegue fazer isso cronometrado, tanto para quem tem dificuldade ou não, de 2 a 5 segundos. Como é que pode uma vida inteira, de repente, ser decidida com segundos que vão de 2 a 5? Não parece tão difícil. Só que, na verdade, o que Jairo está fazendo é o que eu acabei de narrar aqui. O gesto parece muito simples, mas o significado é muito grande. Muito grande por quê, irmã Camila? Porque a fama de Jesus já percorria Jerusalém e as cidades circunvizinhas a Jerusalém. Ocorre que Jesus, na extensão de 3 anos e meio de ministério aqui na terra, realizava prodígios e maravilhas aonde quer que ele passava. E sem que houvesse nenhuma promoção, nenhum patrocínio, as obras falavam por ele. Ou seja, Jesus era alcançado e ele era conhecido até onde ele ainda não tinha pisado. Porque as pessoas comentavam as suas obras e falavam de tudo que ele fazia. Quando as nossas obras forem maiores do que as nossas palavras, não vamos precisar falar de nós. Elas se anunciarão por si. É como diz Provérbios, a mulher que teme ao Senhor será louvada nas portas. Quando o nosso ministério alcança esse nível de maturidade, quando a nossa vida pessoal e o nosso testemunho alcança esse nível de maturidade, nós não precisamos falar nada. Se manifesta na nossa vida o que o apóstolo Paulo disse, que deveríamos ser carta escrita, e não só escrita, mas também aberta para ser lida por todos aqueles que vêm. Ocorre que a fama de Jesus já se alastrou. E como é que seria diferente? Alguém que chega no final do casamento e multiplica, mais do que isso, transforma a água em vinho. Alguém que chega num tanque e diz ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E imediatamente o homem levanta e anda. Alguém que se encontra com um leproso, ele está descendo do monte, o leproso vai subindo para diante dele e diz, se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele diz, eu quero, e o moço é limpo na hora. Como Jesus não ficaria tão famoso em tão rápido tempo entre todos eles? Jesus era alguém que aonde passava, o texto diz que afluía uma multidão de pessoas. Essa multidão de pessoas queria tocar, queria chegar perto dele, ou ainda que não o tocasse diretamente, bastava estar no recinto ou no lugar que Jesus ia passar, porque o texto diz que aonde ele passava, a todos ele curava, manifestava o seu poder. Eu acho lindo, Jesus diz assim, o Pai está sempre comigo, porque Ele sabe que eu faço tudo o que lhe agrada. Tudo que Jesus pedia, o Pai concedia. Nele está a manifestação de toda a vontade de Deus. Só que Jesus queria curar ainda mais pessoas. Jesus queria abençoar a vida de ainda mais pessoas. E por causa disso pedia segredo a essas pessoas, a manifestação de cada milagre. Ele dizia, não conteis a ninguém, não fala que eu fiz isso. Mas quem que sendo abençoado pelo Senhor consegue não contar o que ele fez? Imagina o filho da viúva de Naim. Imagina a viúva que estava levando para o sepultamento seu filho. Está um menino morto deitado no esquife, o povo carregando ela, chorando. De repente Jesus só passa. Tocou no morto? Não, porque Jesus não toca no morto. O que ele fez? Tocou no esquife. Mas ele tem tanta vida que passou vida para o esquife passou vida para o menino, e
sepultamento e agora o menino volta andando para casa contigo. Os outros vão dizer: como é que foi o velório? Que velório, menina? Tu não tá vendo o garoto aqui do meu lado? Meu Deus, como é que foi isso? O homem chamado Jesus passou na marcha fúnebre, e se de um lado vem o pranto, do outro vem o sorriso. Se de um lado vem a amargura, do outro lado vem o contentamento. Se de um lado vem a morte, do outro lado ele vem e traz a vida. Então quando o esquife levantou o menino, como é que não conta? As obras de Jesus são tão grandes que o que as pessoas não contam, falam por si. Imagina Lázaro na padaria, comprando pão de manhã. Precisa dizer: eu sou Lázaro? Quem é esse? O irmão da Marta. O irmão da Marta morreu, olha aí, comprando pão. Como é que pode isso? Depois de 4 dias chegou. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Aonde ele passava era isso. Tem um corinho de fogo que todas as vezes que eu falo isso de Jesus eu me lembro dele. Esse corinho dizia assim: e quando Jesus chega não tem pra ninguém, pavio apagado acende também. Ninguém impede a ação sobrenatural de Jesus. As pessoas estão percebendo que Jesus cura, as pessoas sabem que Jesus livra, as pessoas sabem e reconhecem, muitas delas, que Ele é o Filho do Deus vivo. Por causa disso e por causa dessa fama, vem também a contrariedade dos sumos sacerdotes, vem também a contrariedade dos judeus, dos saduceus, e eles começam a conspirar buscando ocasião para matar Jesus. Mas eles não fazem apenas isso, eles também provocam uma intimidação no meio do povo, porque eles não querem apenas que Jesus seja capturado, eles querem também frear o poder de atração que Jesus promove enquanto está vivo. Então, para isso não basta apenas cercear Jesus, eles também precisam cercear o povo. Então o que é que eles fazem? Começam a lançar um edito entre as sinagogas e começam a popularizar a seguinte informação entre os judeus: todos aqueles que professarem ser Jesus o Cristo, ou seja, o Filho do Deus vivo, serão expulsos da sinagoga, serão extirpados da cultura judaizante, ou seja, considerem-se quebradores da lei, quebradores dos princípios. O sacerdote não vai aceitar a sua oferta, o sumo sacerdote não vai mais te receber diante dele, você não receberá mais o perdão dos seus pecados. E eles começam a propagar isso para atemorizar o povo em nome de Deus, fazendo uso da manifestação do Filho de Deus. Quem professar agora ser Jesus o Cristo vai perder o status, vai perder a sinagoga, vai perder a oportunidade de fazer tudo que fazia antes. Por isso eu digo que estar aos pés de Jesus nos dias de Lázaro já não era nem um pouco fácil, por mais simples que fosse o gesto. O significado estava reverberando em Judeia, Samaria, o significado estava gritando dentro de Jerusalém. Os sacerdotes estavam apavorados com a propagação do reconhecimento de que ele era o Messias, ao ponto em que Jesus vai curar um cego de nascença, e quando chamam ele para interrogatório, vão perguntar: como é que você foi curado? Ele diz: o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Aí disseram: não acreditamos em ti, chama o pai e a mãe. Pai, mãe, esse menino é cego desde que se nasceu? Sim, esse homem é cego desde que nasceu. Ele é seu filho? Sim, ele é o meu filho. E como é que ele foi curado? Os pais respondem: pergunta para ele porque ele tem idade. E o texto vai dizer: e diziam isto porque não queriam ser expulsos da sinagoga, João 9, porque já havia sido dito entre os judeus que quem dissesse ser Jesus o Cristo seria expulso, seria extirpado. Aí você diz: irmã Camila, o que isso tem a ver com Jairo? Isto tem tudo a ver com Jairo. Por quê? Porque Jairo não era uma pessoa comum como eu e você. Jairo era um principal da sinagoga. Jairo era o presidente de um campo. Jairo escolhe quem prega, Jairo escolhe quem canta, Jairo define a oferta da tesouraria, Jairo decide os dias de culto, Jairo trabalha na liturgia, Jairo dirige o trabalho, Jairo diz que dia tem e que dia não tem. Se eu fosse falar nos dias de hoje, no campo eclesiástico, Jairo manda prender, Jairo manda soltar. Quem é Jairo? Jairo é alguém
que é principal num tempo aonde a religião está ficando maior do que o seu significado. Jairo é presidente, Jairo é principal, melhor dizendo, numa época aonde os rituais são mais importantes do que o seu significado. Jairo vive um tempo de gesso. Jairo vive um tempo onde você tem poder, mas não pode usar, porque você é manipulado pelos outros poderes que governam com você. Jairo é alguém que, se fosse no sistema político nos dias de hoje, jamais poderia fazer o que chamamos de política independente. Jairo, eu vou trocar bem para miúdos e vou tentar começar a falar bem rasgado, que é para ninguém ter particular interpretação, mas entender do jeito que eu estou falando. Jairo tem muitos seguidores. Jairo é quem é por causa de sua popularidade. Jairo tem acesso a muitas casas. Jairo tem acesso a áreas do governo romano. Jairo não entra só na casa de judeus. Jairo também é bem-vindo entre romanos. Jairo transita no Sinédrio. Jairo também está conceituado diante de César, mesmo sendo judeu. Jairo tem mais de 1 milhão de seguidores. Jairo é muito curtido. Todo mundo tira uma foto com Jairo. Jairo é patrocinado. Jairo recebe para fazer obras. Jairo está muito bem. E o problema é que a opinião pública te promove, mas também te manipula. E qual é o problema aqui? O problema é que Jairo já reconhece Jesus como filho de Deus. E isso está claro no texto. Só que ele não pode manifestar qual é a razão de sua fé. Por quê? Porque em Jesus ele não vê meios de sustentar tudo que ele tem antes de ter conhecido a Cristo. Só que em Jesus ele também vê o que nunca conheceu, mesmo entrando na sinagoga todo dia. E agora começa o dilema: o que fazer? Cumprir Mateus 17, versículo 24. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu acho lindo porque Jesus diz assim: portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Ele está dizendo, quem quiser vir para ganhar, já perdeu mesmo que chegue. Aí ele diz assim, mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir, ele diz, já ganhou antes de chegar. Pois vos digo, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. De que vale o patrocínio? De que vale a promoção da opinião pública? De que vale os seguidores? De que vale o dinheiro? De que vale a fama? De que vale o status social? De que vale a presidência de uma empresa? De que vale a popularidade dentro de uma região? Se o pagamento disso for a paz da minha alma, se o pagamento disso for a minha alma ser consumida onde o fogo não apaga e o verme não morre, de que vale? O que é que pode pagar isso? Jairo agora vai entrar num dilema, mas só que tem uma coisa: Jesus sabe colocar a gente dentro de circunstâncias aonde ele nos impele a fazermos a escolha certa. Oh meu Deus do céu, olhe para alguém e diga, Jesus está te levando para a escolha certa. Você está indeciso sobre o que fazer, mal resolvido em que decisão tomar, e Jesus trouxe aqui você para te dizer, vou te colocar numa circunstância, mas não vou te deixar sozinho não. Eu vou te mostrar que eu sou a escolha certa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia! Sabe o que é que acontece? A filha de Jairo vai ter uma enfermidade que vai conduzi-la à morte. A menina começa a ficar enferma. E tem uma coisa, irmãos, tem uma coisa. Jairo já reconhece que Jesus é o Senhor, mas não pode confessar isso publicamente. Isso faz de Jairo um crente, mas não faz dele um salvo. Ser crente não faz de você salvo, mas ser salvo te torna um bom crente.
Mas Camille, para ser salvo, o que eu preciso fazer? Jesus disse, crê com o teu coração e confessa com a tua. Muita gente está aqui igual Jairo, crê. Mas na hora de confessar com a boca, fica no lugar e diz aí, eu vou ficar aqui, Deus sabe. Sabe, mas não concorda, porque não foi igreja, não foi dogma religioso, não foi cristianismo, nem no evangélico, nem no catolicismo que promoveu isso. São palavras de Jesus. E Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens. Por que Jesus não diz não crê? Jesus diz se envergonha. Por que crê? Se segue Jesus é porque crê, se ora a Jesus é porque crê, se medita na palavra é porque crê. Se vem para a igreja na quinta-feira à noite, você crê. Crê. Mas Camila, eu estou afastado. Que mané afastado? Que mané afastado? Você canta as músicas que a gente canta, a gente ora, você fecha o olho. Ai, irmã Camila, eu estou desviado. Você é o desviado mais crente que a gente conhece. Desviado é o diabo que não pode voltar. Você está aqui toda quinta-feira. Deus te trouxe aqui para te dizer que você crê, você crê. E olha o que Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aí ele diz assim, mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, diz o Senhor, eu também o me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Por que Jesus não fala de fé, mas fala de vergonha? Porque nós estamos aqui porque cremos, mas não confessamos, porque temos. Qual é o problema da vergonha? A vergonha é manipulada pela opinião pública. E a opinião pública, o patrocínio, o status social, o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, ele pode ser bom enquanto te promove alguma coisa. Mas você está chegando num ponto da sua vida, onde tudo que é opinião pública, tudo que as pessoas olham, dizem ou pensam de você, de repente serão reputadas a nada. Por que eu digo isso? Porque Jairo não se curvava diante de Jesus, enquanto ele pensava que tudo estava sobre o seu rigoroso controle. Só que ele percebeu que a opinião pública não salva a filha dele, opinião pública não tira ela do leito, opinião pública não impede a morte entrar na minha casa, opinião pública não determina quanto tempo de quimioterapia eu vou fazer, opinião pública não diz para onde a minha alma vai, se para o céu ou se para o inferno. O que pensam de mim nunca pagou as minhas contas, o que dizem a meu respeito nunca colocou comida na minha geladeira, mas talvez tem alguém aqui que esteja ligado às pessoas mais intrinsecamente como Jairo, mas para elas eu também tenho uma palavra. Talvez tenha alguém aqui que esteja preso dizendo, irmã Camila, eu não posso porque é isto que paga a minha conta, eu não posso porque eu tenho que receber tal pensão, eu não posso porque eu vivo disso, eu não posso porque eu vivo daquilo. Eu não vou dizer o que você tem que fazer porque não tenho autonomia para isso, mas vou te fazer apenas refletir. O patrocínio te dá a cama, mas só Deus te dá o sono. O patrocínio te dá o carro, mas só Deus te dá uma direção. O status pode te dar uma casa, mas só Deus te ajuda a construir um lar. As marcas te dão sapatos, mas quem te coloca de pé é Deus. Afinidades unem pessoas, mas só Deus eterniza um casamento. Deus te trouxe aqui para te dizer, escolhe. Alguém pode te dar roupa, mas só Deus te dá cobertura. Tem gente pensando que está com tudo e não está com nada. Tem gente que não está com nada e está alegre porque já percebeu que não tendo nada possui tudo. Paulo vai dizer, há uns que têm tudo não possuindo nada, há outros que possuem tudo mesmo não tendo. Jairo, vamos deixar a coisa uniforme. Alguém olha para mim, mas olha também para alguém e diga, Jairo. Vambora, olhe para alguém e diga, Jairo. Mídia social promove um ministério, mas só Deus sustenta. Jairo.
Elebacancho heremasu. Tecamanchore cantarabachai. Olha o Senhor passando em revista corações. Dentre as 7 cartas que João escreve às igrejas da Ásia, há uma delas, Laodiceia. Ele diz assim: tu tens nome de que vive. Ele diz: tu dizes rica sou, mas te digo, aconselho-te que de mim compre colírio, para que abra os teus olhos e veja. E veja o que? A minha glória? Ele diz: não, o seu estado. Você não pode ver a glória de Deus sem primeiro reconhecer o seu estado. Aconselho-te que de mim compre colírio, para que unja os teus olhos e veja. Veja o que? Veja que você se diz rica, mas é pobre. Se diz vestida, mas está nua. Se diz rica, mas é miserável, pobre, cega e nua. Chega uma hora, um aperto, um estreito, que você diz: eita prova, e Jesus diz: é tempo de seleção. Ele macharacandaraya. E ele vai te mostrar que tudo que você segurou, entendendo que não podia segurar isto e segurar a Cristo, não vai significar nada ter tudo isso se com isso você não tiver Cristo. Jairo está segurando tudo, crê, mas segura, confia, mas segura, gosta do discurso de Jesus, mas segura. Só que Jesus está passando, Jesus está passando, Jesus está passando, Jesus está passando. Eu estou sentindo graça de Deus enquanto falo isso. Jesus está passando e o Senhor está dizendo: ei, tu vai ter que largar alguma coisa, Jairo. Só que você não quer largar. E aí que a menina está morrendo, o que vai acontecer? Jairo entende que segurar tudo sem ter condições de manter é a mesma coisa que não ter. Larga tudo e vai para Jesus. Aí ele sai correndo, larga tudo porque a menina está à morte. Nessa hora não tem status, nessa hora não tem seguidor, nessa hora não tem patrocínio, nessa hora não tem pensão, nessa hora não tem dinheiro, nessa hora não tem foto, não tem conta bancária, não tem popularidade, não tem igreja, nessa hora não tem nada, meu irmão. Nessa hora ele só pensa: nada disso pode devolver a minha filha, mas está passando perto de mim um que pode devolver a minha filha, um que pode abençoar a minha casa, um que pode trazer vida para o meu lar. Jesus sai correndo, se encontra com Jesus, Jairo sai correndo, se encontra com Jesus diante de uma multidão e se lança aos pés. Fala para pelo menos uns 3 aí de novo: vai para os pés, meu irmão, vai para os pés, vai para os pés. Então chegou Jairo e, vendo a Jesus, prostrou-se aos seus pés. Mas Camila, por que eu tenho buscado coisas, mesmo já renunciado outras, por amor do Evangelho, por fidelidade, por fé a Jesus, e mesmo assim não estou conseguindo? Porque você larga tudo, mas sai correndo para as mãos. Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: não adianta largar tudo e vir para as mãos, você tem que vir para os pés. Jairo larga tudo e se prostra diante dos seus pés. O que ele está dizendo? Que tudo que ele tem agora está aos pés de Jesus, sujeito aos seus pés. Todas as pessoas que foram abençoadas, todas as pessoas que foram ministradas por Jesus, não estavam na altura das suas mãos, estavam na altura dos seus. Todas elas. Todas elas. Marta se incomoda porque Jesus mal entra na casa dela. Aí o texto diz que Maria quedava-se, ou seja, se jogava aos pés dele. Aí Marta chama ele e diz: olha, Senhor, tu não te incomoda que eu trabalhe enquanto minha irmã está aí jogada aos teus pés? Diga, pois, a ela que se levante e venha me ajudar a servir. Jesus diz: não vou fazer isso, porque ela escolheu a melhor parte. Tem gente achando que o que as mãos de Jesus produzem são a melhor parte. E Jesus está dizendo: minhas mãos produzem muitas coisas, mas elas só são ministradas para quem conhecem os meus pés. Ai, Jesus, eu vou falar de novo para ver
ver se você entende. Jesus te trouxe aqui para dizer: a cura da filha de Jairo veio pelas mãos. Mas isso só aconteceu porque Jairo buscava hoje. Jairo buscava hoje. Irmã Camila, como é que é isso? O Senhor está dizendo: é um pedido que vem, da boca, a fim de que Ele imponha as mãos. Só que Ele faz isso com a boca nos pés. Jesus está dizendo: quando for orar, não ora com a boca na minha mão, ora com a boca nos meus pés. É o lugar mais alto que você vai conseguir chegar. As minhas mãos estão à procura, assim diz o Senhor, de quem busca os meus. Vai para os pés, meu irmão. Vai para os pés, minha irmã. Os pés falam de humilhação. Os pés falam de descer ao limite. Os pés falam de não me importar mais com nada, a não ser como está diante dele. Jesus está sendo crucificado no madeiro, João 19. Pés estão amarrados, mãos atadas nos cravos. Maria e João vão com ele até o Gólgota e são os únicos dois que se aproximam até o pé do madeiro. O pé do madeiro dá direção para o pé de Jesus. Aí o texto diz que Maria chora copiosamente, inconsolável. E João ao lado dela também chorando, inconsolável. Jesus está com os pés amarrados, as mãos amarradas. Aparentemente não pode fazer nada, mas tudo que eles estão fazendo é chorar aos pés de Jesus. Da onde Jesus está, antes de dar o último suspiro, ele promove uma adoção. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Abençoa eles, e o texto diz que desde aquele dia, João a recebeu em sua casa. Ou seja, as mãos de Jesus estão disponíveis para abençoar todos aqueles que buscam os seus pés. O que é isso? É uma coisa que você já ouviu, parece clichê, mas precisa ser dito mais vezes, até que isso vire uma prática na nossa vida. Helena Tanuri tem uma frase maravilhosa que resume o que eu estou dizendo aqui. Ela diz assim: pare de revirar os bolsos de Jesus enquanto Ele te abraça. É exatamente isso. Jesus está aqui querendo te ensinar o que é adoração. Jesus está aqui querendo te conduzir à salvação. Ou seja, Jesus está falando de eternidade. Você está falando de mãos quando Ele queria conversar com você junto aos pés. A mulher cananeia recebeu aquilo que precisava e aquilo que queria quando foi aos pés de Jesus. Jesus está dizendo: tudo o que você quer e tudo o que você precisa das minhas mãos, você só vai encontrar nos meus. Desce. Desce, pega tudo que é seu. Pega tudo que você julga que não pode perder e subjuga isso à autoridade suprema de Jesus. Vai aos pés de Jesus. Aí ele disse: rogo-lhe que imponhas as mãos. Mas pediu isso com a boca nos. Jesus não perguntou o quê. Jesus não perguntou por quê. O texto diz: e foi com ele. As mãos te dão um momento. Os pés te dão um caminhar. Ah não, eu vou falar de novo até que você entenda. Tem gente querendo fazer campanha para ver as mãos. Jesus está dizendo: depois de 7 dias você vai embora. Mas se nesse período de campanha você virar aos pés, depois dos 7 dias sou eu que vou embora contigo para casa. Jesus te trouxe aqui para te dizer: ei, eu não quero viver contigo de momento. Eu quero você aos meus pés, para caminhar com você, para voltar para casa contigo depois do culto, para estar ao lado da cabeceira da sua cama dizendo: pode fechar o olho porque quem te guarda não dorme. Eu estou aqui, meu filho. Eu estou do lado da cabeceira. Descansa. Oh, meu Deus do céu. Pega na mão de alguém com graça. Vamos lá, com graça. Se não for com graça, não precisa pegar não. Pega na mão de alguém com graça
os 5 aí e diz: vai para os pés, meu irmão. Vai para os pés, meu irmão. Eu não quero conversa de momento. Nesta noite eu vim falar sobre a eternidade. O texto diz: e Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Na hora, uma multidão está apertando Jesus, mas ninguém na multidão foi aos. Está todo mundo apertando. Eu quero uma bênção, eu quero um milagre. Mais do que querer dar alguma coisa para alguém, Jesus procura alguém que queira se relacionar com ele. Aí tá todo mundo apertando ele de um lado para o outro, mas de repente aparece um principal da sinagoga que vai aos seus. Jesus diz para ele: vou contigo. E foi na hora. Foi com ele. E a multidão? Toda a multidão fica para depois. Quando Jesus encontra alguém disposto a ir aos seus, vai ele. Vai ele com Jairo. Eu estou declarando: Jesus vai contigo hoje. Você vai entrar no teu local de trabalho amanhã, alguém vai dizer: tem alguma coisa diferente. Você vai passar a porta de vidro e vai dizer: ih, ele veio comigo hoje. Você vai cantar num lugar onde todo mundo canta e vão sentir muita coisa, mas quando você cantar vão dizer: os outros foram enviados, esse aí veio com ele. Foi com ele. Aí chega uma mulher no meio do texto, na história, e eu já caminho para concluir aqui, que também vai aos pés, mas pelo calcanhar. Toca na orla das suas vestes. O texto diz que há 12 anos ela tinha uma hemorragia. Sangrava, sangrava, sangrava. Despendia tudo que tinha na mão dos médicos, correndo atrás de uma cura na medicina, mas nada lhe curava. Quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar, Jesus está passando para onde? Para promover milagre na casa de Jairo. Só que o texto diz que ao ouvir dizer que Jesus ia passar, Jesus está passando, está indo para onde? Casa de Jairo. A multidão está correndo atrás dele, está todo mundo apertando, mas o endereço dele é certo. Jesus está indo para a casa de... Aí vem essa mulher, que já edificava a fé em casa, porque dizia consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar... Jesus está dizendo: para se aproximar de mim, você não precisa de conselho de ninguém, é só você querer. Para chegar perto de mim, você não precisa da autorização de ninguém, é só você querer. Sai essa mulher de casa, meu irmão, hemorrágica, toca na orla das vestes de Jesus, e o texto diz que ao tocar, na hora, foi curada do seu flagelo e sentiu no corpo o estancamento da hemorragia. Ficou boa. Em tese, ela não interferiu em nada a caminhada de Jairo. Ela nem se pronunciou para dizer que precisava ser curada. Ela é o tipo de gente que leva o que quer sem pedir. Foi exatamente o que ela fez. Vou pegar o que quero, sem pedir, e não vai ser roubo. Por quê? Jesus sabe. Porque está comigo, mas é dela. Aí ela vai embora. Dali para frente ela quer ir embora. Não vou atrapalhar o caminho do milagre. O que Jesus faz enquanto caminha com você, é só o presságio do que ele ainda vai fazer com você. Sabe o que? Sabe o que eu quero ficar alegre? Eu não vejo Jairo estressado. Eu não vejo Jairo perturbado. Perturbado em quê, irmã Camila? Ora, essa mulher tocou e podia ir embora. E de fato quer ir. Ela não quer ser vista. Só que Jesus diz: espera aí, para a caravana. Alguém me tocou. É como se Jesus estivesse dizendo: Jairo, estou indo, mas no meio do caminho o milagre já está acontecendo. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Aí o texto diz assim: e virava-se para trás, procurando alguém? Não. E virava-se para trás para ver a que isto fizera. Ele virava-se para trás para procurar a mulher. A é artigo definido. Ele está dizendo: sei que você está aqui, só estou querendo achar você. Mais do que isso, já achei você, só quero criar uma oportunidade para que você se apresente. Por quê? Porque mediante a fé, ela pode receber o que ela quer sem pedir. Mas isso é para curar o estancamento da hemorragia. Ou seja, quando você busca pelo que você sabe, você recebe em cima do que você sabe. Mas quando é Jesus que chama você, é para curar você de coisas que você não vê.
Por que eu estou dizendo isso? Se ela toca em Jesus e recebe a cura, ela vai embora na paz, curada da hemorragia, mas cheia de trauma. Pelo quê? Pelos 12 anos que ficou segregada. Segundo a cultura judaizante, ela era imunda, intolerável à sociedade. 12 anos sem abraço, 12 anos sem sexo, 12 anos sem família, 12 anos sem Natal, 12 anos sem Páscoa, 12 anos sem oferta, 12 anos sem ceia, 12 anos sem igreja. Se ela tivesse um tamborim em casa, 12 anos sem tocar o tamboril, 12 anos afastada, segregada. Aí eu te pergunto, ela só tem uma doença no corpo ou já chegou uma doença na mente? Tem uma série de traumas e cadeias invisíveis. Só que esses ela não pode receber nem que toque em Jesus. Por quê? Porque a hemorragia, ela toca canalizando no que recebe. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, quando você me toca sabendo o que você quer, você leva o que precisa. Mas quando eu te toco, você leva além do que imagina. Quando eu te toco, você leva além do que suspeita. Quando eu te toco, eu entro em áreas que você não vê. Quando eu te toco, eu te curo de traumas que você não sabe. Quando eu te toco, eu visito a tua infância sendo presente, mas saro o teu futuro, curando o teu passado. Jesus está dizendo, ei, cadê você? E Jairo está ali. Socorre-me, por quê? Eu vim te buscar porque minha filha está à morte. Enquanto Jesus procura e ministra sobre a mulher do fluxo de sangue, os enviados da casa de Jairo, que estavam lá chorando, a menina, procuram ele no meio do caminho e dizem assim, Jairo, não incomodes mais o mestre. A menina morreu. Jairo, deixa isso para lá. Tem alguém aqui no caminho do milagre. Tem alguém aqui que começou a orar quando estava difícil. E agora que ficou impossível, tem alguém dizendo, não ora mais não. Tem alguém que começou a buscar quando estava complicado, e agora que ficou inviável, alguém está dizendo, não precisa nem concluir a campanha. Os homens chegam diante de Jairo, que está ali esperando. Só que eu já disse, a cura no meio do caminho não é para atrasar o milagre de Jairo, é para trazer presságio. Não, isso aqui é um anúncio, meu irmão. Sabe o que ele está dizendo? Se eu faço isso enquanto ando na rua, imagina o que eu vou fazer parado dentro da tua casa. Você está sentindo o poder de Deus aqui? Está sentindo o poder de Deus aqui? O Senhor está dizendo, isso é quando eu estou andando. Quando você entrar no teu quarto e fechar a tua porta, você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Eles dizem, ei, não importune mais o mestre. Duas coisas me incomodam aqui. Primeira, normalmente quem se incomoda com a nossa busca não pode fazer nada pela gente. Mas mesmo assim fica mandando a gente parar. Normalmente quem manda a gente parar não tem o dinheiro para pagar nossa dívida. Normalmente quem manda a gente parar não aguentaria metade do problema que a gente está tentando resolver. Normalmente quem vê a gente gritar na igreja não dá um glória a Deus, mas se incomoda. Para que grita? Ó, meu irmão, o problema é meu, meu irmão. Cuida do teu milagre que eu cuido do meu. Cuida da tua casa que eu cuido da minha. Mas para que vai dar pulo da cadeira? Isso não diz respeito ao que você vê. Isso diz respeito ao que só Jesus vê. Eu sei por que eu estou aqui. Normalmente, guarde isso. Quem se incomoda com a nossa busca não pode fazer nada pela gente. Mateus 15, 21. Uma cananeia gritava. Garota, essa tua voz não vai durar não. O Senhor te repreenda. Uma mulher cananeia gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E os seus discípulos rogavam-lhe dizendo, manda embora, porque está gritando atrás de nós. Engraçado, não podem fazer nada por ela, mas vão usar o acesso que tem a ele. Irmão, quem tem acesso tem. Quem tem acesso para bem, tem acesso para mal. Porque moral é ter acesso. Só que aí é que tá. Depende de como cada um usa o acesso. Se eles têm autonomia, liberdade para dizer manda embora, também teriam liberdade para dizer faz alguma coisa. Mas não, vão usar o acesso que tem. Igual Marta quando pede para Maria sair. O que ela está fazendo? Usando da intimidade que tem para manipular o poder de Jesus. E os discípulos?
Despede a que vem gritando atrás de nós. É triste quando quem tem acesso para abençoar usa o acesso que tem para dizer, manda embora. Aí eles dizem, despede a que vem gritando atrás de nós. É como se dissesse, atrás quem? Essa que está aqui? Porque já chegou. O verso 25 diz, e ela chegou. Enquanto eles pedem para dizer, manda embora, o texto diz que ela chega. Por quê? Porque enquanto eles param para pedir para ir embora, ela continua caminhando. E chega. E chega. Essa é outra mensagem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. É impressionante como há um incômodo em pessoas que não têm o poder de resolver o nosso problema, tentar impedir a maneira que a gente está tentando de fazer. Tu vai para lá quinta-feira, vai fazer o que lá? Ficar vendo aquela mulher gritando, tu tá maluca? Vai ver, é isso que você está precisando, de um pouco de insanidade para entender que fé é loucura aos normais. Eu acho mó barato, tem um filme chamado Intocáveis, e eu me amarro. Aonde um cidadão paraplégico fica numa cadeira e ele está tentando procurar um acompanhante, mas não consegue se adequar a ninguém. Aí de repente chega um, que eu esqueci o nome do ator. Um camarada que dentro daquele costume, o camarada o paraplégico rico, cheio de pompa, e o cara vindo do gueto. Aí ele está de longe e ele está conversando com um amigo da alta. Aí o amigo diz assim, você tem que tomar cuidado com essa gente. Olhando para o novo acompanhante a quem ele vai contratar, que é o camarada do gueto. Cheio de gíria, todo estranho. Aí o camarada é assim, mas trata ele com naturalidade. E ele está cansado de cordialidade engessada. Aí o primo, irmão, sei lá, alguém que é da casta alta com ele, vai aconselhar ele a se desvencilhar do camarada. Aí diz assim para ele no filme. Ser cuidado com essa gente. Eles não têm pena de ninguém. Aí ele diz, ótimo, era o que eu estava procurando. Ele está cansado disso. Está cansado disso. Sabe o que eu acho lindo? Quando Deus coloca o príncipe no meio de uma necessidade, onde o socorro está no meio do povo. No meio da muvuca. A cadeira de Jairo é especial, mas para chegar no meio de Jesus vai ter que ficar em pé no culto, vai ter que sentar no meio do povo, vai ter que adorar, vai ter que levantar a mão junto, vai ter que ter alguém gritando do lado de cá, vai ter que esbarrar no braço do outro, o outro está roçando em mim, está roçando não, meu irmão, é que aqui está apertado e é junto que a gente desce, é junto que a gente vai adorando, está Jairo lá no meio do povo, no meio do povo. Mas Jesus está lá, no meio do povo. E os rapazes chegam no meio do povo e dizem, Jairo, não importunes mais o mestre. Rapaz, eu estou importunando o mestre em quê? Eu me lembro de Bartimeu, cego a vida toda. E no meio de uma multidão que eu acho que se assemelhava a essa, o texto diz que ouvindo as passadas de Jesus, ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, vai, quem não tem vergonha já começa a reagir. Filho de Davi, tem compaixão. Ele gritava, é hoje que eu vou ver, eu quero ver. É hoje que meus olhos vão se abrir. É hoje que eu vou conhecer a luz do sol. Vou ver o brilho do dia. Quem é que está passando? É Jesus. Então grita, Bartimeu, grita. Grita, Bartimeu, grita. Reage, Bartimeu, reage. Filho de Davi. Ele está passando. Ele está passando. E diziam a Bartimeu, não incomodes mais o mestre. Mas não podiam fazer nada para ele. Mas o texto dizia que quanto mais mandavam ele se calar, mais ele
Não posso mais ser manipulada por opinião pública. As críticas do que dizem não me curam. O que pensam de mim não me ajuda. O que falam contra mim não me levanta. Então pouco me importa o que você pensa, o que o outro disse. Eu sei o que eu preciso e vou fazer Jesus saber. Eu vou levantar